Mano, se você ainda tem dúvida se Violet Evergarden é bom ou não, se liga aí nessa cena. É como o senhor disse. Eu tenho muitas queimaduras no meu corpo. Então, tudo bem? Eu tenho direito de ser uma autômata de automemórias? Eu tenho direito de viver? Mano, antes de assistir esse anime, eu sempre gostei mais de anime de porradaria, anime de luta, e que me deixasse empolgado assistindo, tá ligado? Mas Violet Evergarden, mano, eu não esperava que eu ia gostar tanto assim quando eu comecei a assistir esse anime. Porque diferente desses animes de luta e shonen, é um anime muito reflexivo pra você parar pra pensar e analisar, e pra você aprender lições assistindo esse anime. Cara, você aprende muito, tanto olhando a arte, tanto ouvindo as músicas, vendo a sutileza das cenas. Cara, é um anime lindo, Violet Evergarden, e é por isso que eu queria fazer um vídeo sobre esse anime. Você que tá assistindo esse vídeo e nunca assistiu Violet, eu quero resumir um pouquinho aqui pra você. Violet Evergarden conta a história de Violet, que ela era uma ex-soldada. É soldada que fala? Não, soldado. Mulher que é soldado. Então, ela era do exército e ela foi criada justamente para ser uma arma de guerra. Ou seja, Violet, ela nunca teve acesso a pessoas como relacionamentos normais, foi pra escola normal, teve um pai, teve uma mãe. Muito pelo contrário, ela foi criada e só pra isso, pra ser uma arma de guerra. E foi muito bem treinada justamente só pra isso também. Tanto que ela era tipo uma arma secreta dos caras. E consequentemente, Violet, ela não conseguiu desenvolver sentimentos muito expressivos. Ela nem entendia direito o que ela era e nem para que ela servia. Ela só sabia obedecer ordens. E ordens de uma pessoa, chamada Major Gilbert. E como ela não tinha senso de identidade nem do que ela queria, ela só sabia obedecer às ordens do Major Gilbert. E o Major Gilbert foi ele que deu o nome para Violet, foi ele que ajudou ela. Quando ele descobriu que levaram ela só para ser uma arma de guerra, ele deu um nome para ela, ele ensinou ela a ler, ensinou ela a escrever. Então o Major, diferente das outras pessoas, viu ela como além de só um objeto, uma arma ou uma ferramenta. Ele viu ela como um ser humano. E Violet criou esse apego nele, onde ela precisava obedecer ordens para ter um sentido na vida dela. E logo quando toda a guerra acaba e ela acorda no hospital, a única coisa que ela lembra é do Major Gilbert. A primeira coisa que ela quer ver é o Major Gilbert. E todo esse anime vai girar em volta de um questionamento que ela se faz. Porque na última vez que ela vê o Major Gilbert, ele fala pra ela que ama ela. Mas como ela não tinha exatamente discernimento sobre sentimentos e nem sabia o que significava por ela viver exatamente nesse contexto, ela não entende o que ele fala. Ela não entende o que significa a palavra eu te amo. E o objetivo dela durante esse anime é entender o que significa a palavra eu te amo. Então só aí você já vai ver o quão profundo que vai ser esse anime, cara. E quão linda vai ser a mensagem que ele vai passar. Então depois que ela se recupera, o Major Gilbert já havia deixado uma ordem pro Tenente Hodges, um amigo dele do exército, para deixar a Violet na casa da família Evergarden, que foi da onde ele tirou o nome para dar para ela. Mas chegando lá, a Violet se recusa a ficar lá vivendo normalmente com aquela família, sem nunca mais ter que ver o Major Gilbert e sem entender aquilo que ele disse para ela. Então Violet implora ao Tenente Hodges para deixar ela ir com ele e poder trabalhar na empresa dele. E chegando nessa empresa, Violet cria o desejo de se tornar uma autômata de automemórias. E pra quem não sabe, uma autômata era aquela mulher que escrevia cartas para as pessoas que não sabiam escrever e nem expressar muito bem seus sentimentos. Então uma autômata, ela ouvia o que a pessoa gostaria de dizer para outra pessoa e colocava aquilo numa carta, mas com sentimento, para que a pessoa que recebesse conseguisse sentir o sentimento da pessoa que quis enviá-la. Um emprego bem curioso, né, para quem não entende nada sobre sentimento, mas é exatamente por isso que ela quis entrar, porque ela gostaria de entender o sentimento das outras pessoas para ela poder conseguir se entender também. Então ela vai lá, faz como se fosse um curso preparatório para ser uma autômata de automemórias. Com muita dificuldade ela vai lá, consegue passar nesse curso. E se você assistiu o anime, você sabe que a cada episódio ela vai conhecendo pessoas diferentes e vai ajudando pessoas diferentes e se autodescobrindo também. Mas eu não quero focar nessas pessoas, pelo menos nesse vídeo. Eu quero focar só na Violet e no desenvolvimento que ela teve. Mas para Violet poder se descobrir e saber quem ela era, e para ela poder se entender na identidade dela, ela precisava primeiro conviver com outras pessoas e descobrir os sentimentos das outras pessoas. Porque é o nosso convívio com pessoas que estão perto da gente que molda um pouco da nossa personalidade. Cada pessoa que é importante pra nós e que é influente na nossa vida molda um pouco de quem nós somos. E é isso que estava acontecendo com Violet. Ela começou uma jornada pra entender quem ela era de fato. E no começo do anime, o Tenente Hodges diz uma frase muito interessante pra ela, que ele fala: você não percebe, mas o seu corpo está em chamas. E ela, como era muito literal, não entendia nada sobre metáforas e sentimentos, ela fala: não, eu não tô em chamas, eu tô normal, meu corpo tá normal. E ele fala: você não percebe, mas você tá em chamas, você vai entender isso.
Então naquele momento o Violet não entende, mas lá na frente ela ia entender. Então no decorrer do episódio 1 até o episódio 9, porque a primeira temporada de Violet tem 13 episódios, a Violet ela fica constantemente querendo saber do Major, querendo entrar em contato com o Major, mas nunca sabendo exatamente o que aconteceu com ele. E isso já deixa uma pulguinha atrás da nossa orelha que tá assistindo, né? Puxa vida, será que ele morreu? Até que no final do episódio 7, ela meio que descobre que o Major está morto, mas no começo do episódio 8, ela descobre que ele desapareceu em combate. E isso já deixa a sugestão de que ele realmente foi pra fita. Mas no último filme isso mostra que ele realmente estava vivo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos trabalhar somente no que a gente viu na primeira temporada, que é o que realmente ela pensava que ele estava morto. Então, quando ela descobre isso, ela entra numa crise terrível, porque a pessoa que ela era tão dependente, que era o Major Gilbert, tinha simplesmente sumido da vida dela. E ela começa a gritar, eu tô pegando fogo, eu tô pegando fogo. Enquanto aquela outra Violet, que não sentia nada, falava, eu não tô pegando fogo. Ali ela descobre que ela tava pegando fogo realmente. Então ela começa a surtar, porque ela não sabe mais o que fazer. Ela começa a gritar, falando, por favor, Major, me dê uma ordem, por favor, me dê uma ordem, porque a dependência que ela tinha dele era muito grande. Ela não conseguia viver e nem imaginar a hipótese de viver sem o Major Gilbert instruindo ela. Tanto que desde o começo do anime, a gente pensava até que a Violet nem tinha muito sentimento, nem chorar, a gente via ela chorar, mas aí a gente descobre toda a explosão que tava dentro dela. Aí ela entra em crise e ela surta, como eu já falei, e falar é muito difícil explicar aqui, você tem que assistir o anime pra você sentir realmente o que ela tá sentindo, porque é muito bom. Aí ela fica meio que depressiva mesmo, ela entra no quarto dela, ela começa a gritar, ela começa meio que querer se enforcar. E um detalhe que eu esqueci de mencionar aqui no começo do vídeo, mas a Violet perdeu os 2 braços dela no começo da guerra, então ela tem 2 braços de ferro. Então ela usa aqueles braços de ferro dela pra querer se enforcar, meio que querer se matar, mas ela meio que desiste disso. Então durante toda essa crise dela, os amigos dela ali como autômatas e o pessoal que trabalhava junto com ela, decidiram fazer uma carta pra ela, pra tentar animar ela. Então eles escrevem e falam pro carteiro lá entregar pra ela e ela recebe a carta. E ela fica pensando, puxa, eu nunca recebi uma carta. E ela lê aquela carta e vê que pessoas se importam com ela, que as pessoas estão preocupadas com ela. Que não era só o Major Gilbert que se preocupava mais, mas ela já está construindo laços com outras pessoas. E na carta estava escrito que eles estavam preocupados, que eles precisavam dela, que eles gostavam muito dela e que eles desejassem que ela melhorasse. Então Violet, depois de ler aquela carta, ela meio que volta em si. E o carteiro que tava junto, ele perguntou se ela podia ajudar ele a entregar algumas cartas que ele encontrou descartadas, mas que precisavam ser entregues. Então Violet foi lá e ajudou a entregar aquelas cartas, porque querendo ou não, era sentimentos de outras pessoas que tinham sido descartadas, mas que precisavam ser entregues. Então Violet vai lá e ajuda. No decorrer que ela vai entregando cada carta em cada casa, ela vai vendo a felicidade das pessoas ao receber a cartas de sentimentos de pessoas que eram importantes pra elas, e ela vai começando a entender. E nessa jornada dela tão sutil, dela entregando as cartas, e dela andando e caminhando e pensando em cada pessoa que ela conseguiu ajudar nesse trabalho de autômata, de automemórias, ela vai vendo a pessoa que ela se tornou, porque antes, quando ela não tinha sentimentos, na guerra, ela matava muitas pessoas. Então ela tirou vida de muitas pessoas na sequidão mesmo, porque pra ela, na cabeça dela, era pra isso que ela foi feita, pra matar pessoas, pra ser uma ferramenta de guerra, e só isso. Mas depois que ela foi compreendendo o sentimento das pessoas, ela começou a se culpar, porque ela sabia que tinha matado muitas pessoas nessa guerra. Mas agora a Violet já se encontrava com sentimentos, já entendia melhor o sentimento das pessoas e já estava desenvolvendo a sua própria identidade. Então ela começa a lembrar e ver cada pessoa que ela ajudou e começa a se aceitar por isso e começa a superar tudo as dores dela. E no meio disso ela encontra a flor que inspirou o nome dela e ela lembra do que o Major Gilbert falou, que ela precisava de um nome que combinasse com ela. E ela viu que combinava exatamente com Violet. E numa cena tão simples, cara, ela levanta e consegue se aceitar. Entende que não precisa mais de ordens pra se sentir bem e nem depender de ninguém. Agora ela sabe quem ela é. Agora ela tem uma identidade. E quando ela chega pra conversar com o Tenente Hodgins, depois de tudo isso que aconteceu, ela fala, eu ainda tenho o direito de ser uma autômata de automemórias. Eu ainda tenho o direito de viver. Que é exatamente essa cena que eu coloquei no começo do vídeo. E cara, essa cena pra mim me faz arrancar muita lágrima do meu olho, cara. Porque quando eu vi as primeiras vezes, mas eu chorei que, meu Deus do céu. Porque mesmo ela sabendo que fez todas aquelas coisas no passado, ela ainda pergunta, eu ainda tenho o direito de viver? Então o Tenente Hodgins fala pra ela que você não pode apagar o passado. E ela meio que fica triste. Mas ele também fala, mas o que você fez como autômata de automemórias, ajudando todas essas pessoas, também não será esquecido. E com isso a gente aprende que o passado realmente não vai mudar. Tá lá, mas o que a gente fez de bom também não vai mudar. Então a gente tem a decisão de se tornar pessoas melhores hoje, igual Violet decidiu se tornar. Tanto que ela se torna uma das melhores autômatas que tem, porque as pessoas só querem o serviço dela, de tanto que ela conseguiu compreender e
a fundo no sentimento das pessoas. Então pra mim, cara, Violet Evergarden foi um anime muito subestimado, cara, porque quando saiu, realmente, eu vi pessoas assistindo, pessoas falando, pessoas comentando, mas, cara, eu não vi o devido reconhecimento que esse anime deveria ter, cara, porque é um anime muito profundo, cara, é um anime muito lindo, a animação dele é linda, tem as cenas de ação na hora certa, as pessoas que ela ajuda, as histórias, os encaixes, cara, é tudo muito bem colocado, cara, a trilha sonora é linda, então eu acho sim que esse anime deveria ter um reconhecimento muito maior, cara, porque a mensagem que ele te transmite quando você assiste, o quanto ele consegue imergir você na história, cara, é muito bom. E quando eu assisti esse anime a primeira vez, eu tinha 14 anos, e mesmo eu com 14 anos, eu consegui refletir muito assistindo esse anime e consegui captar boa parte dessas mensagens assistidas. E ali eu vi, cara, eu não preciso gostar só de anime de porradaria e de luta, que inclusive é muito bom. Olha esse anime, cara, que é tipo um drama, mas que traz uma reflexão muito forte, cara, sobre sentimentos, sobre o eu te amo, sobre você se aceitar, sobre você não precisar ficar preso a uma pessoa pra viver. Cara, isso é muito louco, mano. Então sim, cara, pra mim Violet Evergarden entra facinho no meu top 10 de animes favoritos, porque é muito bom. E olha que eu só dei um resumo muito rápido da primeira temporada, mas pra você ter uma boa experiência, assista, porque você realmente não vai se arrepender. E depois tem especiais, tem filmes, isso termina com filme. Infelizmente não teve mais continuação em anime, porque o estúdio que produz Violet Evergarden, né, ou que produzia em 2019, acabou pegando fogo num atentado que aconteceu. Infelizmente, alguns criadores e animadores da série acabaram morrendo, então decidiram findar a série com um filme, que eu confesso, não ficou exatamente do jeito que eu achava bom, mas cara, o anime não perde nenhum dos seus méritos e de ensinamentos, cara, por causa disso. Então sim, eu recomendo que você assista o anime sim, cara, porque é um anime muito bom. E se você tá precisando chorar e não consegue, ou tá precisando se entender um pouco mais, assista também que, cara, você vai curtir demais. Mas isso foi só um resumão que eu quis passar pra vocês e pra você que ainda não conhece o anime. E uma reflexão pra quem já assistiu, como eu também. E podem ficar tranquilos que esse não é nem o primeiro e nem o último vídeo que eu faço de Violet Evergarden. Vai vir com certeza mais vídeos sobre esse anime que eu curto demais e que mexeu muito comigo. Mas entenda que assim como Violet Evergarden, você também tem o direito de viver.